É 7 de dezembro de 1941. No Pacífica, o tenente Clarence Dickinson e seu ala recebem ordens do almirante Halsey para decolar do USS Enterprise e voar com seus bombardeiros de mergulho SBD Dauntless até Pearl Harbor. É um dia que será lembrado pela infâmia, pois enquanto os Dauntlesses seguem para a base, centenas de caças e bombardeiros da Marinha Imperial Japonesa estão no meio de um ataque surpresa devastador. Torpedos atingem os couraçados e bombas caem sobre os esquadrões locais antes mesmo de terem chance de decolar. E, sem saber, os dois Dauntlesses estão voando direto para o conflito. Enquanto se aproximam de Pearl Harbor, Dickinson percebe uma nuvem de fumaça sobre a base à frente. Ao ver a fumaça, Dickinson pensa que ou os campos estão sendo queimados ou estejam realizando um exercício de artilharia. Mas então ele vê as nuvens pretas de fogo antiaéreo. A base está sob ataque. Quando de repente, 2 zeros surgem da fumaça. Os Dauntlesses não são adequados para combate aéreo, mas o combate já está acontecendo. Os 2 zeros descem de cima e por trás e abrem fogo com seus canhões de 20 milímetros, mirando diretamente no Dauntless de Dickinson. McCarthy, no outro avião, faz uma curva agressiva para a esquerda, virando por baixo de Dickinson em uma manobra evasiva. Os zeros erram Dickinson, mas o fogo inimigo acerta o Dauntless de McCarthy, que estava à baixa e no meio da curva. Enquanto isso, Dickinson faz uma curva mais suave, mantendo a aeronave estável, o que é perfeito para Miller ao abrir fogo na retaguarda. Incoming! Miller enfrenta os 2 caças com sua metralhadora enquanto seguem direto para ele. Os zeros passam a uma velocidade impressionante. Dickinson imediatamente empurra o nariz para baixo e sente a força negativa da gravidade, enquanto os zeros lentamente entram em sua mira por baixo. Ele dispara suas armas frontais. Mas os japoneses têm muita velocidade. Os tiros não acertam o alvo e os zeros aceleram para longe. Dickinson vê de relance a aeronave de McCarthy. Ela está vazando óleo e então pega fogo. McCarthy is going down. Eles ficam aliviados ao ver o paraquedas se abrir, mas também horrorizados ao ver que é o único. Mais zeros aproximam-se rapidamente. Dickinson manobra enquanto os pilotos japoneses abrem fogo. Miller recarrega e continua atirando. Acertou. Dickinson olha por cima do ombro para ver a nuvem de óleo se transformar em uma bola de chamas. Mas ainda há 4 atrás deles. Mas continua voando. No entanto, os japoneses pressionam o ataque. Agora é apenas uma questão de tempo até que acabe. Os americanos são atingidos repetidamente. Miller dispara sua última bala. Are you all right, Miller? Mr. Dickinson? I've expended all 6 cans of ammunition. Um aperto no estômago cresce em Dickinson. A mente de Dickinson volta a uma conversa que os 2 amigos tiveram mais cedo naquele dia no USS Enterprise. It's our last flight together. Don't get me wet, sir. Don't worry, kid. Just stick with me. Next thing you know, we'll be on the runway in Pearl. Dickinson ouve um grito arrepiante. A aeronave para de responder ao manche. Dickinson foi forçado a fazer uma curva acentuada à direita. Ele empurra o leme em uma tentativa desesperada de nivelar. Mas a aeronave começa a girar incontrolavelmente. Dickinson grita para Miller uma última vez. Na pouca esperança de que ele ainda esteja viva, ele solta os cintos e tenta desconectar o rádio. Mas não consegue desligar o rádio. Desprendido dos cintos e o tempo se esgotando, ele agarra o cabo do rádio, ele segura o cabo do rádio com as 2 mãos e o rompe. Então ele salta. O vento atinge o rosto de Dickinson enquanto ele é lançado para fora da aeronave condenada. Tateia pelo cordão do paraquedas. Saltando a apenas 800 pés, ele tem segundos antes de atingir o solo. Seu treinamento entra em ação, ele encontra o cordão e puxa com força. O paraquedas se abre. Ele sente o puxão que o desacelera e então vê o solo se aproximando rapidamente. Ele ouve sua aeronave explodir em algum lugar nas proximidades, pouco antes de chegar ao solo. Dickinson rapidamente solta os cintos e se põe de pé. Ele pousou em um campo, sozinho. Ele teme que Miller não tenha sobrevivido
e que sua garantia de mantê-lo seguro foi uma falsa promessa. Miller. No USS Enterprise, o almirante Halsey está tomado pela raiva enquanto os relatórios chegam. Ele sabia que os japoneses estavam tramando algo, mas jamais esperaria por algo assim. All hands to battle stations! Armem os torpedos de fótons, diria o primeiro oficial Riker, se estivesse comandando a USS Enterprise na nova parceria de World of Warships e Star Trek. Icônicos comandantes de Star Trek são enviados ao passado para a ponte da USS Enterprise na Segunda Guerra Mundial, assim como Yamato e outros navios históricos, participando de batalhas navais nos incríveis cenários do World of Warships. Será que o capitão de uma nave estelar consegue comandar um navio de guerra? Bem, você pode ir onde ninguém jamais foi e descobrir. Obtenha modos de jogo Star Trek e desbloqueie ainda mais conteúdo de Star Trek. E você pode visitar a ponte da nave estelar Enterprise. Para novos jogadores, World of Warships oferece um pacote de bônus exclusivo. Acesse o link na descrição para receber um comandante de Star Trek, um período de conta premium, um navio novo e muito mais. Tudo de graça. E não se esqueça, está disponível para consoles. Envolva-se e explore o universo Star Trek no World of Warships hoje. Resistir é inútil. A embarcação é imediatamente colocada em alerta máximo e segue em direção a Pearl Harbor a toda velocidade. Dickinson consegue chegar à base aérea na ilha Ford, onde se apresenta imediatamente para o serviço. Ele não mencionou que havia sido abatido, então o oficial comandante ordena que ele suba em um Dauntless disponível e faça uma varredura no oceano em busca da frota japonesa. Dickinson concorda alegremente, com uma sede de vingança ardendo em seu peito pela perda do amigo. Mas os japoneses conseguem escapar, deixando apenas submarinos para patrulhar os porta-aviões americanos. Quando o Enterprise finalmente chega a Pearl Harbor, Halsey é um homem determinado, pressionando para reabastecer o Enterprise e colocá-lo de volta ao mar em apenas 6 horas. Dickinson retorna a bordo. Todos os homens sob o comando de Halsey estão com sede de vingança, e nenhum mais do que Dickinson. Halsey dá a ordem de atacar o inimigo à vista. De volta ao mar, agora, o Enterprise envia aeronaves em patrulhas contínuas. Dickinson é um dos mais ativos, vasculhando as águas ao redor do Hawaii, carregado de bombas e ansioso por vingança. E 3 dias após o ataque, os japoneses se rebelam novamente. Outro piloto do Enterprise vê a sombra de um submarino japonês na água, recarregando suas baterias. Contact. Enemy submarine. Mas o inimigo o vê chegando. O alarme é soado e a tripulação do submarino I-70 corre para uma manobra de mergulho de emergência. No I-70, isso leva pelo menos 90 segundos. É uma corrida contra o tempo. O piloto sobe e inclina-se para baixo em sua rota de ataque, enquanto arma sua única bomba de 1000 libras. O bombardeiro de mergulho ganha velocidade enquanto desce. O piloto mantém os olhos fixos no alvo. Ele ainda não pode lançar. O submarino está submergindo nas ondas diante de seus olhos. Tão cedo quanto ousa, ele solta a bomba, desejando que acerte o alvo. A bomba cai no mar e explode contra o lateral do submarino. Os marinheiros japoneses ouvem uma explosão enorme. Os tanques de lastro estão danificados e, para mergulharem em segurança, precisam fazer reparos. Missed. It's still sailing. Damn it! Send more aircraft! No convés, outro grupo de Dauntless é preparado. Entre eles, Dickinson, desta vez com um jovem atirador ocupando a posição de Miller. Sail 4, ready for takeoff. Copy, Sail 4. Exercise caution. Submarines detected in the area. I'm counting on it. Eles decolam. De volta ao I-70, a tripulação japonesa faz reparos de emergência. Por ora, estão presos navegando na superfície quando um vigia avista um Dauntless americano no céu. Lá em cima, Dickinson vê a silhueta de um submarino flutuando nas ondas. Vingança à vista. This is Sail 4. Have sighted submarine. 5.000 pés acima das ondas, Dickinson arma a bomba Am attacking. e mergulha com seu Dauntless. A aeronave acelera rapidamente. Abaixo, os japoneses viram seus canhões para enfrentar o ataque. Uma coluna de traçantes é disparada pelo alvo, indo em direção ao Dauntless. Mas Dickinson faz o máximo para ignorar o inimigo. Balas passam zunindo pela cabine, quase atingindo os 2 homens enquanto mergulham de cabeça em direção ao fogo inimigo.
Os artilheiros japoneses lançam tudo o que têm contra o Dauntless, que avança em direção a eles. Eles conseguem acertar vários disparos no alvo, mas a resistência do Dauntless e a determinação do piloto não podem ser abaladas. Os artilheiros japoneses olham para os céus com pavor, enquanto a bomba segue seu caminho em direção a eles. O assobio da morte cortando os sons do combate. Ela atinge ao água. Os artilheiros são instantaneamente arremessados para fora do convés e a embarcação de repente perde toda a energia. A força vital do I-70 é vista, enquanto o óleo começa a se acumular na superfície. Dickinson vira a aeronave, olhando para o submarino. Eles conseguem ver a tripulação do convés submersa, o óleo derramado e fumaça, mas o submarino parece do contrário, ileso. Effects on target? Unclear. Por um momento, parece que o submarino foi danificado, mas sobreviveu. Ele submerge nas ondas, sumindo da vista. It's submerged. Uma bolha solitária chega na superfície. Dickinson olha fixamente quando, de repente, uma enorme bola de bolha sai do mar. Submarine sunk. I see oil and debris. O alívio toma conta da tripulação. Dickinson escuta pelo rádio, enquanto alguns se permitem uma pequena celebração. This one was for you, Miller. O I-70 foi o primeiro grande submarino japonês a ser afundado na guerra. O USS Enterprise havia começado a revidar. E Dickinson havia vingado seu amigo. Só Deus sabe o que os japoneses estão pensando. Se ao menos pudéssemos saber quais são os planos deles a partir da perspectiva japonesa. If you watch this film, sir, on Midway from the Japanese perspective, then maybe we can find out.